Muito boa tarde para você, 12h51. A Câmara de São José dos Campos votou ontem à noite as alterações à nova lei de zoneamento da cidade. O projeto do prefeito Carlinhos Almeida, que altera 11 artigos da lei, foi aprovado por 17 votos a 3. A Prefeitura apresentou 11 novas alterações na lei de zoneamento. Entre as principais estão a permissão para a construção de empreendimentos comerciais próximos ao Parque Tecnológico, a criação de uma zona especial de interesse social na região do Putim para a construção de moradias populares e a mudança no zoneamento para permitir a instalação de bases de refinaria de petróleo na cidade. Após a aprovação na Câmara Municipal, as mudanças vão ser sancionadas pela Prefeitura. Nós entendemos que esse projeto de lei é importante porque ele ajuda no destravamento da economia e do crescimento da cidade, ele permite a implantação de maiores atividades e maior diversidade de atividades em algumas zonas da cidade. Nós continuamos na política de ampliar a possibilidade de implantação de habitação de interesse social, então também há uma criação de uma nova ZEIS para implantar programa habitacional em convênio Governo do Estado e Governo Federal, e também fizemos algumas correções em relação à lei anterior. O presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade acredita que as alterações permitem mais construções e comércios, mas não concorda com uma das mudanças, que autoriza transformar o loteamento do Campo Belo na região leste em condomínio fechado. Ela não traz nenhum benefício para a cidade. Ela traz benefícios somente para as pessoas que moram ali e por se fechar um loteamento, naquele momento que fecha, você faz com que a cidade passe a pagar por um loteamento fechado. São José tem uma característica que alguns loteamentos foram fechados, mas não são condomínios fechados. São loteamentos que foram fechados, mas os serviços públicos todos continuam, como limpeza de rua, recolhimento de lixo, asfalto, iluminação pública, e tudo isso é dividido entre a cidade toda, só que é restrito a entrada. Para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, a maioria das alterações é importante, mas eles acreditam que é preciso reformular toda a lei de zoneamento do município. O mercado hoje da construção civil está parado na cidade em função de restrições na lei. A gente sente isso aqui na associação, que são profissionais, engenheiros e arquitetos, que dependem de um bom zoneamento para poder estar fazendo seus projetos, estar executando suas obras, né? E a cidade está sentindo muito quando você tem uma lei que foi equivocada. O secretário disse que a reestruturação deve ser concluída no próximo ano. Internamente, a Secretaria de Planejamento, nós já iniciamos os estudos, já estamos providenciando a coleta de material, coleta de dados, mapas, reanálise da lei como um todo, identificando os pontos que são mais conflitantes, mais difíceis, mais complicados para a cidade, e nós devemos, então, construir uma nova lei de zoneamento. Temos um horizonte de ter esse trabalho concluído até o final de 2014, mais tardar início de 2015. E agora a gente fala de outra situação que também é motivo de polêmica. Só neste mês, já noticiamos aqui que o prefeito de São Luís do Paraitinga, Alex Torres, ficou afastado do cargo por 5 dias e que o vice dele, Luiz Carlos Peão, chegou a ter a posse marcada, mas não assumiu a cadeira do executivo por conta de uma liminar. E por que será que isso acontece na política? Bom, nossa equipe ouviu especialistas no assunto. Confira a reportagem. Afinal, Alex Torres continua ou não prefeito de São Luís do Paraitinga? Segundo 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele deve ser afastado do cargo por suspeita de irregularidades em licitações. O acórdão, que manteve a decisão da juíza Márcia Berengues em primeira instância, foi publicado no último dia 16. Só que no dia 9, antes da análise dos colegas, o presidente interino do TJ acatou o pedido feito pela defesa de suspender a liminar que determinou o afastamento. A decisão teve como base o artigo 4º da Lei de 1992, que trata sobre a preservação da ordem. Com a troca e a suspensão do prefeito, o vice assume. E ele pode, inclusive, tomar medidas que prejudiquem a população.
como, por exemplo, trocar secretariado de governo, ele pode chegar a mudar projetos que já estão em andamento. Então, visando zelar pelos interesses públicos, que existe esse dispositivo. O advogado afirma que não há contradição, porque as decisões são distintas. Mas para fazer valer o julgamento dos desembargadores, é preciso derrubar a liminar assinada pelo presidente interino do tribunal. A possibilidade, ela não pode ser julgada para afastar o prefeito. Você tem que ter uma prova inequívoca, porque o prefeito ele é eleito para um mandato. Se ele, com uma atitude dessa, ele pode ficar afastado um ano e meio, 2 anos, até julgar o processo e prejudicar a própria sociedade que o elegeu de forma... Alex Torres é acusado de cometer irregularidades no transporte escolar. A Fênix Viação e a Real do Vale, que teriam como sócios aliados políticos dele, foram contratadas emergencialmente pela prefeitura em uma suposta retribuição ao apoio durante a campanha eleitoral. As contratações também são investigadas por uma comissão especial de inquérito na Câmara. No início do mês, o prefeito foi afastado por 5 dias. O vice, Luiz Carlos Peão, chegou a ter a posse marcada, mas com a derrubada da liminar, a cerimônia foi cancelada. Os 2 assessores do prefeito, que também foram afastados no início do mês, acusados de participar do suposto esquema de fraude em licitações, foram exonerados nesta quarta-feira. Isso prova que Alex Torres continua no cargo. Mas o Ministério Público vai recorrer contra a suspensão da liminar que determinou o afastamento dele. Segundo o promotor, a decisão do presidente interino do TJ foi precipitada. O tribunal se pronunciou por meio de 3 desembargadores. Eles negaram provimento, a decisão foi unânime e eles já confirmaram no fundamento do acórdão que não havia risco à ordem pública, muito pelo contrário. E ainda confirmaram que havia previsão legal para o afastamento. Então, diante dessas 2 decisões aparentemente contraditórias, mas que ambas têm efeitos, o Ministério Público vai está estudando as medidas judiciais cabíveis e pretende recorrer dessa decisão para que possa suspender esse efeito paralisante da liminar, por meio dessa primeira decisão que nos parece equivocada. Como o caso está no Tribunal de Justiça, o recurso será feito pelo Ministério Público de São Paulo. De acordo com o promotor, o documento deverá ser apresentado em no máximo 5 dias. Tirando esse efeito paralisante, prevalece a decisão do tribunal que confirmou o afastamento. E, portanto, estando afastado, o que acontece é que o vice-prefeito, eleito também, diplomado, assume as funções do prefeito de São Luís do Paraitinga. E o prefeito Alex Torres não fala sobre o assunto. A prefeitura disse apenas em nota que ele permanece no cargo. 2 homens são presos na Dutra por tráfico de drogas e ainda a polícia apreende 14 máquinas caça-níqueis em Caçapava. A dona do bingo clandestino disse que já tinha sido presa 3 vezes pelo mesmo motivo. Espere para ver aqui no Band Cidade, 12h59.